como um saco de pancadas para tudo que está errado. Né? Tem a famosa, vamos dizer, tinha um termo que o PT usava, herança maldita. Né? Quer dizer, o PT, muitas vezes, chama o Fernando Henrique para o ringue. Né? Até na primeira pode ser que ele não ouça, escute, mas na segunda ele já vai. Né? Você não tem... Enquanto você, no caso, você pega experiência livre, no caso norte-americano, você não vai chamar o ex-presidente para o ringue. O Clinton está disputando por causa da esposa, está falando bobagem por causa da esposa. Aqui não, aqui você está... Por que o Lula não fala do Sarney e não fala do Itamar? Porque são aliados do governo. Né? Quer dizer, então ele veio de assumir a posição de que... porque não começou com o Fernando Henrique, muito provavelmente. Não, mas há um tanto de semelhança com os Estados Unidos, porque o que se diz é o seguinte, que aqui está acontecendo a mesma coisa. Lá, a função de ser carismático, de não se envolver em polêmicas, ficou para Hillary, enquanto Bill Clinton assumiu esse papel. O Serra aqui parou de polêmica, ele já quase não fala mais do governo, ele está cuidando de criar um carisma, de criar uma afinidade com a população, e parece que o Fernando Henrique resolveu assumir esse papel. Mas bem, eu diria uma coisa, essa análise de Ricardo é interessante, completando a sua pergunta sobre os Estados Unidos, mas lá há uma diferença, é que lá o presidente eleito e reeleito, ele está proibido de voltar à vida pública. Ele não pode se candidatar a mais nada. Aqui, quando o Lula assume e vem com a história da herança maldita, ainda houve a decisão estratégica de matar Fernando Henrique como um futuro oponente. Então, perceba que o Fernando Henrique, pelo fato de poder ser candidato, aí o jogo ele continua da mesma forma como Lula. Isso vai acontecer com Lula. O que nós estamos vivendo hoje, Fernando Henrique, vai acontecer com Lula. Por quê? Porque Lula, se tudo der certo para ele sair bem o segundo mandato, ele é um fortíssimo candidato para 2000. Interessante, que é A Rainha. Sim. Não sei se vocês assistiram, um filme muito bom, falando sobre aquela questão da morte da princesa Diana, etc. E mostra o cotidiano da vida do primeiro-ministro. Sim. A vida é muito simples. Não tem absolutamente nenhum luxo na casa do primeiro-ministro. Tem na casa... Ele foi, inclusive, para uma casa menor do que a casa anterior. Então, mostra ele, a esposa, eles cuidando do café da manhã, ou seja, um homem absolutamente poderoso, o primeiro-ministro da Inglaterra, mas... E tem outra cena também, que o príncipe Charles quer usar o avião para ir à França, e ela disse, não, vá num avião de carreira, porque não vamos sinalizar para a população essa gastança, ou etc. Né? Então, ela passou até uma imagem da rainha negativa, assim como uma pessoa muito dura. Né? Então, é o símbolo e é o exemplo. No caso do Brasil, a rainha da Inglaterra, a rainha é o presidente, porque aqui o presidente ele é chefe de Estado e chefe de governo, porque a CPI é o único instrumento de investigação que a imprensa acompanha, que a população assiste. Aí o que acontece? Às vezes você tem um deputado ou um senador que faz tudo de errado também, mas ali ele quer ganhar eleitoralmente. E ele tem um comportamento de defender o que é público perante as câmaras. E um comportamento não republicano fora delas. Aí está o teatro romano que você falou. Aí vem o teatro. Mas sendo que naquele momento é bom para a sociedade. Não importa quais são os seus objetivos. Agora, que depois a gente se volte contra ele. Claro. Para pegá-lo também. Enfim, vamos lá. Pedro Barros dos Aflitos, vocês acham que eu tinha feito a pergunta sobre a União por Pernambuco? A gente tinha comentado aqui que a gente ia tentar falar também sobre a questão local. Só que, como eu já tinha previsto, os telespectadores acabam também nos encaminhando um pouco no programa. Nós não conseguimos, então acho que vai ficar para daqui a 15 dias a gente tentar falar mais sobre a questão local, que de certo modo vai se desenhando agora, agora tá ficando de uma maneira mais clara. Ou não, né? Maria Lúcia das Graças. Vocês acham acertada a proposta da CPI não investigar os gastos dos presidentes Lula e FHC? Programa de amanhã. Não, tem que investigar tudo. Todo mundo. Lembrar logo o programa de amanhã, que é convivência com o semiárido. Vocês acham que deve investigar também o governo Fernando Henrique? Todo mundo. Tem que investigar tudo. De aresta tem que ser investigado. Agora, a CPI começa com um fato determinado. O fato determinado é um fato atual. Agora, isso não impede que se investigue para trás. Agora, como a probabilidade de encontrar alguma coisa no governo Fernando Henrique, não porque não tenha tido corrupção lá, é porque o número de cartões era muito limitado. Então, o número aumentou agora para 11 mil. Então, evidentemente que tem um descontrole vai completo. ter agora uma... Agora, tem que abrir. Não existe essa questão de segurança nacional.
Isso é um discurso completamente irracional. Esse dispositivo é um dispositivo que permaneceu no processo de transição, né? Ele veio da transição, né, que é um resquício autoritário, veio para a democracia. É mais fácil você descobrir os gastos do Bush do que do Lula. Sim, muito mais. E tem que ter esse cuidado porque a repercussão estadual já começou, né? Por exemplo, agora saiu o estado do São Paulo. São Paulo, mas agora Paraná. Também. Então, Paraná gastou 40% do que gastou o governo federal. Aí veja a desproporcionalidade do tamanho de Paraná com o tamanho da União. 40%. Então, você vê, poxa, se não houver o controle da sociedade, o efeito em cascata vai atingir até o município.